temos para aprender com um dos fundadores da maior empresa atualmente? Você sabe quem eu estou falando? Se não, vem comigo. Olá, pessoal! Bem-vindo, bem-vinda à Academia Informacional. Meu nome é Giovana Correia e hoje a gente vai falar de um dos fundadores da maior empresa atualmente, uma das que mais faturam, que é o criador dos fundadores, que é o Steve Jobs. O que a gente tem para aprender com essa história? Hoje eu separei 5 lições da vida de Steve Jobs que eu tenho certeza que pode nos ajudar na nossa caminhada, não só empreendedora, mas de trabalho, de qualquer outro trabalho que a gente vai desenvolver, porque o trabalho do Steve Jobs foi um trabalho de maestria. Então, antes de dar essas 5 lições para vocês, já se inscreve no canal, deixa seu comentário, deixa seu like e manda para um amigo seu que tenho certeza que também vai gostar dessas 5 lições que hoje a gente vai aprender com o Steve Jobs. Então, sem mais enrolação, bora pro mapa mental, vamos destruir a história de Steve Jobs. Bem, como vocês podem ver aí, eu separei uma imagem bem icônica do Steve Jobs. Aqui ele já tá com a doença que ceifou a vida dele, mas a gente vai contar um pouquinho mais lá uma das últimas lições. Esse aqui é um lançamento de um dos celulares que modificaram a indústria de smartphones do Brasil e tenho certeza que vão mudar e vão nos dar um parecer melhor sobre as nossas decisões. A primeira lição que a gente tem que aprender com Steve Jobs é a lição seguinte, que a gente tem que ser visionário, a gente tem que ter clareza na construção dos nossos projetos, a gente tem que ter foco. Muitas vezes a gente vai construir um projeto e a gente não tem muito claro onde que a gente quer chegar. Quais são os objetivos que a gente tem que estabelecer? A gente não tem essa visão detalhada de todo o processo, de todas as etapas, não tem o foco necessário. Por que eu falo foco necessário? Quando a gente não tem ideia das etapas do projeto, do que tem que se fazer no projeto, a gente se perde no decorrer das etapas. Então, quando a gente tem um objetivo claro, a gente tem um foco, a gente quer chegar naquele lugar, então a gente já sabe o que tem que fazer. E Steve Jobs tinha isso muito bem claro na cabeça dele, ele sabia qual que era o impacto que a Apple ia ter no mundo naquele contexto que ele estava inserido, e a ambição que ele tinha para conquistar as coisas, para desenvolver o software, para trazer essa nova tecnologia, fez com que ele tivesse novas amizades. O outro Steve também foi responsável por construir o que a gente conhece hoje como Apple, que veio lá dos primórdios, e um dos principais responsáveis por essa mudança foi Steve Jobs. A segunda lição que a gente pode aprender com Steve Jobs é trabalhe duro e não deixe sua melhor versão para trás. Muitas vezes a gente trabalha. Primeiro, a gente não trabalha duro, às vezes a gente é muito preguiçoso e não quer fazer as coisas e quer deixar as coisas para trás. E segundo, a gente deixa a nossa melhor versão também para trás. Isso é um problema. Porque quando a gente descobre nosso talento, a gente descobre qual área que a gente é bom e qual área a gente desempenha a nossa melhor versão, a gente dá firme, a gente trabalha duro. Então, tem 2 pontos. Você tem que descobrir em que você é bom, descobrir o seu talento e assim trabalhar duro. Não trabalhar, porque quando o trabalho duro recompensa seu esforço. Então, são 2 lições que Steve Jobs, ele era obcecado na Apple, até ele trabalhava demais, a vida dele era o trabalho. E a gente vai ver isso lá na lição número 5, então a gente tem que saber ponderar. Mas uma coisa que eu já deixo, claro, descubra seu talento, porque o talento, junto com o esforço, é responsável por mover várias barreiras e te levar a lugares inimagináveis. Outra dica, nas próximas aulas eu vou fazer uma aula sobre o livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petrie. Se você já estiver vendo esse vídeo futuramente, ele já deve estar aqui no canal. Ele se complementa muito com essa lição porque lá ele dá um passo a passo de como a gente pode descobrir esse talento. Dentro desse trabalho duro, a gente pode destacar 2 características de Steve Jobs, que ele era muito perfeccionista, ele tinha uma personalidade muito forte, que muitas vezes a gente via comportamentos assim, rígidos, ríspidos, dentro da empresa, mas ele trabalhou isso ao longo de toda a sua jornada, e você pode ver vídeos, depoimentos dizendo exatamente o que ele fez. E ele era muito perfeccionista. E a gente tem que ter cuidado com o perfeccionismo para a gente não seguir para a próxima etapa, porque muita gente é perfeccionista e não sai do lugar. Então tenha cuidado com isso, é um ponto a se destacar na história de Steve Jobs, e que também atrapalhou em alguns momentos a história dele. E tenha personalidade na criação do seu trabalho. Quando a gente pega a criação da Apple, muito dos princípios, dos comportamentos que tem dentro da empresa hoje em dia veio do que Steve Jobs plantou lá atrás.
Então, deixe sua marca, faça uma coisa única. E se relaciona também com o livro Roube como um Artista, que eu já gravei aula aqui, vocês podem dar uma conferida, porque de tanto que você está submerso numa bolha informacional, no conteúdo informacional, é necessário que você dê seu toque, seu tempero. E todo mundo tem um tempero, então fique de olho nisso também. A lição número 3 que temos a aprender com Steve Jobs: crie fãs da sua marca. O que eu quero falar com isso? Steve Jobs criou a empresa Apple e a empresa Pixar. Ele deixou sua marca muito bem marcada, sua marca muito forte nessas duas empresas, porque ele criou uma legião de fãs. Quem hoje não quer ter um telefone da Apple, mostrar que tem um celular com a maçãzinha, que constrói um status, tem uma história, e até indo para o próximo ponto, ele soube criar histórias. Essa parte é muito importante, porque a criação de histórias faz com que você saiba do seu produto, saiba o que você está vendendo. Então, a criação de histórias é um ponto principal no desenvolvimento de tudo que a gente vai fazer. Cria histórias com o objetivo certo, com os personagens certos, com o intuito certo, porque uma história mal contada também traz péssimos frutos dentro de uma empresa. Outro ponto interessante, ele utilizou o marketing ao seu favor, ele apostou muito em propagandas, até porque muitos dos produtos foram para o mercado e às vezes não dava certo, ele investia em marketing, tinha prejuízo, mas olha o que é a Apple hoje. Então a gente sempre tem que ver esses prós e esses contras, mas hoje em dia a gente tem que usar o marketing. Olha aqui para mim. Hoje, as redes sociais estão para a gente divulgar o nosso trabalho. Use o Instagram, o TikTok, o YouTube, LinkedIn, dependendo do seu objetivo, use essas redes para divulgar seu trabalho. Se você é um empreendedor, use essas redes. Então, aprenda com essa nova tecnologia, se adapte. Não vai ser perfeito de primeira, mas você consegue ao longo da sua caminhada. E depois, proporcione uma excelente experiência do usuário. Não adianta nada você fazer um produto e o público não gostar. Então ele tinha bem esse feeling, ele tinha essa ideia do que o público necessitava. Então isso é uma das lições também principais do que a gente pode aprender com Steve Jobs. Vamos para as outras lições de Steve Jobs, que tem mais 2 lições e um lembrete, uma frase dele. Quarta lição: não tenha medo de inovar. Muita gente fala assim, nossa, tem tanta coisa no mercado, mas se eu fizer isso aqui, será que dá certo? Aqui tem um ponto a se falar. E eu vou falar não da Apple, mas eu vou falar da Pixar, que vocês vão ver vídeos futuros também de diversas produções da Pixar, que eu acho que as animações têm muita coisa pra gente aprender. Assim, as animações nos ensinam os princípios básicos da vida. E a Pixar vem destacar aqui uma imagem que eu acho que é um desenho que muitas das pessoas conhecem, que é o Toy Story. Quando o Steve Jobs foi pra Pixar, ele investiu toda a sua criatividade, todo o seu dinheiro na Pixar, então ele fez dar certo a Pixar. E na época ele foi responsável por criar a primeira animação em 3D, não tinha isso no mercado, e ele criou o Toy Story, que é sucesso de vendas. Tenho certeza que muita gente conhece várias músicas do Toy Story, Amigo Estou Aqui, e diversas outras coisas. Então ele não teve medo de inovar, de criar um novo mercado, de criar uma nova demanda. E tenho certeza que você tem uma ideia inovadora, então põe em prática, assim como Steve Jobs criou. Aí você pode falar, Giovana, não tenho recursos. A gente, como fala no mercado, a gente não dá desculpas, a gente usa o que tem. E Steve Jobs, quando você vai ver quando ele criou a Pixar, ele estava numa situação que ele tinha sido demitido da própria empresa e ele precisou se adaptar ao mercado. E aí ele criou a Pixar, depois ele criou a Next, aí depois ele voltou para a Apple e assim foi o ciclo de vida do Steve Jobs. E por último, eu queria destacar uma lição super de mega importância, porque a gente às vezes negligencia isso, que é cuide da sua saúde. Infelizmente, Jobs, ele fez muitos avanços tecnológicos, teve muitas contribuições, mas ele esqueceu de cuidar da saúde dele. Até porque ele morreu de câncer, ele tinha que fazer uma cirurgia, ele não fez, demorou 10 meses, depois que fez já estava num estado assim irreversível, pode-se dizer. Então é um dos princípios básicos, não adianta a gente trabalhar duro e esquecer da nossa saúde. Vou trazer outros vídeos aqui no canal sobre como a gente pode ter hábitos saudáveis, como que eu faço, um pouquinho da minha rotina. Se você quiser ver, já deixa aqui nos comentários. Deixe também animações que você quer ver, biografias que você quer ver no futuro, porque eu vou ter uma ideia do que eu posso produzir aqui para vocês. Minha ideia é trazer biografias, animações, conceitos que são de suma importância para a gente aplicar não só no nosso trabalho, mas no mercado digital, marketing digital. Então deixe aqui nos comentários qual que é a sua sugestão. E também eu leio muitos livros, aplico muito
rotina cuidar da nossa saúde, porque, como falam os gregos, corpo são, mente sã. Então, eu concordo muito com isso. Então, se ele cuidasse, ele podia provavelmente evitar o câncer e seguir em frente na vida. E ele fala num discurso que ele dá numa universidade: lembre-se que você é mortal. Todo dia ele acordava e falava assim: hoje pode ser meu último dia. Será que realmente eu faria as mesmas coisas que eu faria hoje? Então, lembrar que é mortal é um dos princípios do estoicismo, um dos princípios de várias escolas filosóficas, Memento Mori. Então, eu gosto também de estudar muitas outras correntes teológicas, se você quiser também, filosóficas, desculpa. Se você quiser ver aqui também, a gente pode trazer sobre o estoicismo, a gente pode, sou cristã, pode trazer conceitos cristãos também. Só você deixar aqui nos comentários o que você quer ver. E por último, não menos importante, eu queria deixar um lembrete, que é uma frase que ele fala: você tem que agir e você tem que estar disposto a fracassar. Se você tem medo de fracassar, não irá muito longe. O que eu quero dizer com isso? Tente, tente, tente. Mas tente de maneira inteligente. Você foi lá e errou, aprenda com o seu erro. Se aprimore, estude, se dedique ao que você realmente quer. Independente da sua idade, se você tem de 10 a 70 anos, se dedique, faça o que você gosta. Steve Jobs marcou a história, você também pode marcar a história, mas não mundial, você pode marcar a história do seu vizinho, a história do seu amigo. Então não se importe com quantidade, se importe com tocar o coração das pessoas, assim como diz Cora Coralina. Mas me fala um pouco, você gostou desse vídeo? Gostou de aprender um pouquinho mais da história de Steve Jobs? Eu quero trazer essa pegada aqui pro canal. Quero mostrar que a gente pode aprender com tudo, com livro, com animação, com filme, com biografias. Vou trazer outras biografias aqui, de Bill Gates, de Mary Kay, de diversas outras personalidades que a gente tem muito a aprender. Não só no mercado, mas também em diversas outras áreas da vida, porque eu acredito que toda pessoa tem algo para ensinar e tem algo para aprender. Se você gostou, já deixe seu like, já deixe seu comentário, se inscreva aqui no canal. Irei postar mais vídeos aqui, irei postar 2 vezes na semana, toda terça e toda quinta. Então fique de olho aqui no canal, a gente vai trazer muita novidade, mas também espero que você me acompanhe nessa jornada rumo ao aprimoramento da informação e chegar no conhecimento, na sabedoria. Se quiser me encontrar em outras redes sociais, também estou no Instagram, eu sou Giovana Correia, e no TikTok também eu sou Giovana Correia. Até mais!